Imagine o que é viver com dores intensas nos ossos, feridas nas pernas, infecções recorrentes. Perceber a desconfiança das pessoas por causa da sua pele e olhos amarelados. E muitas vezes, nem entender o porquê. As pessoas morrem sem saber que estão com doença falciforme. Você tem que batalhar muito para poder se manter vivo. Perdemos 56 mulheres negras em 2014 e sequer falam no assunto. É uma doença invisível. A doença falciforme é uma alteração genética, hereditária, que atinge principalmente, mas não só, a população negra. Em bebês, ela é detectada no teste do pezinho. O tratamento precoce é indispensável para aumentar a expectativa de vida, que hoje vai de 42 a 48 anos. A cura é possível por meio de um transplante de medula óssea, mas nem todos se enquadram nos critérios. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora no Em Discussão. Eu tive um diagnóstico tardio, depois de passar por muito sofrimento, que quando você não sabe o que é, o sofrimento ainda é muito maior, né? Várias internações, várias complicações, várias transfusões, né? Sobrecarga de ferro e por aí vai. As pessoas não acreditaram no relato da sua dor, te levar a um sofrimento desnecessário. O sofrimento é muito grande. A minha filha tinha crises anuais, umas 2 ou 3 crises, mas eram crises terríveis. Ela tinha tanta dor que ela falava: mãe, por quê? Por que eu sinto essas dores? E a gente não sabe explicar. Ela tinha 24 anos. Na flor da idade, tinha conseguido se formar em relações internacionais. Ainda consegui com que ela realizasse alguns sonhos, mesmo diante de tantas internações. A minha filha esteve na mão de ótimos médicos, de ótimos profissionais da hematologia, mas em nenhum momento me falaram sobre a gravidade dessa doença, talvez até para não deixar a gente tão assustada, tão apavorada. E, de repente, cercar os nossos filhos de cuidados que não deixem nem sair da porta de casa. E é isso o que me fez vir aqui hoje. Nada vai trazer a minha filha de volta. Ontem fez 2 meses e não foi só ela. Naquela mesma internação, mais 2 pacientes com anemia falciforme morreram no hospital. Da mesma forma que ela, AVC fulminante. A anemia falciforme, o que a gente conhece de acumulado, vem de 2010, através do Consenso Brasileiro de Transplante de Células-Tronco. Nesse consenso que é dito que os distúrbios hereditários das hemoglobinas são as doenças genéticas mais frequentes do homem e mais difundidas no mundo, abrangendo, sobretudo, continentes como África, América, Europa e extensas regiões da Ásia. Estima-se que haja 270 milhões de portadores de hemoglobinopatias no mundo, dos quais 80 milhões são portadores de talassemia e 250 mil com anemia falciforme, dando uma frequência de 2,4 pacientes por nascidos vivos. No Brasil, a doença falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum, estimando que haja entre 20 a 30 mil pacientes portadores dessa doença. E o transplante de célula-tronco hematopoética alogênica e medula óssea é atualmente a única modalidade terapêutica capaz de curar os pacientes com essas hemoglobinopatias. Toda outra terapêutica ela é de suporte da vida e das complicações, não é? É a doença hereditária mais comum no Brasil, predominantemente entre afrodescendentes, distribui-se heterogeneamente, sendo mais frequente nos estados do Norte e do Nordeste. Calcula-se, então, que nasçam por ano no Brasil 3.000 crianças com doença falciforme e 200 mil portadores do traço. Número esse que corresponde ao nascimento de uma criança doente para cada 1.000 recém-nascidos. Encontramos ainda hoje pessoas vivendo com a doença sem conhecimento, muitas pessoas no Brasil sem saber o que é a doença falciforme. Isso é muito grave. Há várias mortes sem diagnóstico, especialmente no parto e na gestação. Isso é muito grave. Abortos seguidos, abortos de repetição sem diagnóstico, porque a doença falciforme não é de notificação compulsória.
Então, as pessoas morrem sem saber que estão com doença falciforme. Na certidão de óbito, vem outras causas morte e não falam que também a doença falciforme estava dentro desse bojo. Bom, profissionais desatualizados e dados e informações, todos os nossos dados, a maioria são internacionais. Nós precisamos ter mais dados nacionais, mais pesquisas nacionais, porque o que vem lá de fora nem sempre reflete a nossa realidade aqui no nosso país. Bom, a situação nos estados é muito precária. Nós só temos 7 hemocentros que têm cadastro informatizado. Então, por isso, essas dificuldades nos dados. No Ministério da Educação e os sistemas de ensino, nós ainda estamos um passo, né, atrás, no sentido de compreender os impactos, né, dessa doença na trajetória escolar dos estudantes. Então, o esforço que nós estamos fazendo é trabalharmos na formação de professores que permita aos professores, primeiro, identificar, reconhecer o seu aluno com anemia falciforme, mas identificar no sentido de que a gente precisa desconstruir uma série de estereótipos e preconceitos. Então, eu queria só exemplificar com um dos aspectos da doença. Você fala, a pessoa com anemia falciforme, ela tem fadiga intensa, né? Quando a gente pensa numa criança em idade escolar, às vezes uma criança com 9 anos, que ela tem uma fadiga intensa, o professor, muitas vezes, ele não sabe o que é aquilo, né? Muitas vezes, se nem a família, às vezes, não tem o diagnóstico, às vezes, muito menos a escola. Mas a percepção, ela fica muito na figura do preconceito. Bom, por que esse menino está sempre cansado, né? Por que ele não quer participar das atividades de educação física? Então, nós desenvolvemos um projeto que chama Ressignificando a Doença Falciforme, a Diversidade no Contexto Escolar. Esse projeto de formação ele está ancorado na implementação das diretrizes curriculares nacional para a educação, para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. E, ao mesmo tempo que nós vamos oferecer uma agenda de formação, nós vamos iniciar em 2015, priorizando os 5 estados brasileiros em que existe uma maior incidência da doença. Então, nós vamos priorizar Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pernambuco, nessa primeira etapa. Veja a seguir. Especialistas reclamam de racismo no combate à doença falciforme. O racismo, ele existe e existe de fato. Não é um conto de carochinha.